funcionar corretamente o relógio, certo? Mas o relógio quartzo dá diferença? Dá diferença sim, dá diferença. O relógio quartzo pode dar até 15 segundos por mês, tá? 15 segundos por mês de diferença. Né? Quando o relógio chega na sua mão, tá? Existem algumas intempéries que vão atingir diretamente, né, na precisão do seu relógio. Tá? O primeiro deles, tá, é a temperatura. Tá? A temperatura. Cada relógio foi feito para trabalhar dentro de um determinado espaço de temperatura. Né? Geralmente, se não me engano, é mais 15, até mais 40, mais 35, mais 40 ali. Ele funciona razoavelmente dentro desse patamar. Certo? E aí, fugindo um pouquinho para cima ou para baixo, nós temos o que a gente chama de dilatação do metal. O metal se dilata ou até se retrai, né? Dependendo da temperatura. Tá? Quem nunca viu lá nos vídeos da internet, os caras colocando aqueles rolamentos, né, no encaixe, né? Eles vão lá e colocam ele em temperatura lá no nitrogênio líquido para esfriar o rolamento, né? E com isso o rolamento acaba reduzindo o tamanho dele em alguns milésimos, alguns milímetros ali, ele encaixa perfeitamente. Depois que ele tira, aí a hora que ele esquenta, ele volta para a posição normal. Então isso é a dilatação do metal, acontece em temperaturas. Campo magnético. Tá? O campo magnético, então, ou seja, você colocar ele dentro de um local que o campo magnético é muito forte, isso vai gerar também, tá? Vai fazer com que o balanço se imante, né? Pegue magnetismo no seu balanço. Isso ele é feito por várias voltas, né? Acaba pegando magnetismo e acaba grudando 2 voltas ali. Isso vai fazer com que o balanço acelere e comece a adiantar o relógio. Então, campo magnético não fica legal. Mas como é que eu entro num campo magnético? Hoje é quase impossível você ficar fora de um campo magnético. Por exemplo, eu estando com o meu celular aqui, eu estou num campo magnético, porque aqui nós temos um microfone, temos aqui também um alto-falante e ele gera um campo magnético. Pequeno, mas gera um campo magnético e ele pode afetar no seu celular, no seu relógio? Pode. A sua televisão, seu micro-ondas, né? E as caixinhas JBL também, todos os alto-falantes possuem, tá? Possuem ímãs e o ímã gera um campo magnético. Então, tome muito cuidado com campos magnéticos. Eles vão afetar diretamente, tá? A precisão do seu relógio. Tá? Agora, outro detalhe também que a gente tem que citar, tá? É a gravidade. Gravidade. Por que gravidade? Porque a gravidade, conforme eu já citei várias vezes, o eixo ele trabalha dentro de um furo. Né? Como ele trabalha dentro de um furo, ele estando nessa posição, ele vai trabalhar em sistema de, como se estivesse em repouso. Mas se ele trabalhar nessa posição, é lógico que a gravidade vai puxar o eixo para baixo. Ele vai fazer uma força, exercendo a força no eixo para baixo, certo? E é lógico que o atrito deve aumentar. O atrito aumentando, por mais que tenha rubi, isso vai desencadear, então, um atraso no funcionamento do seu relógio, porque o atrito acaba se tornando maior. Certo? Então, a questão do atrito, deixando ele maior, é lógico que ele vai fazer com que o relógio acabe gerando um atraso. Né? E além de aumentar o risco de desgaste dos eixos, tá? E da platina também. Tá certo? E por último, muito mais importante, tá? A falta de manutenção do seu relógio. Isso pode gerar diretamente, tá? Ligar diretamente ao, a precisão do seu calibre. Então, se você deixa o relógio sem fazer a lubrificação devida, principalmente nas partes onde existe o atrito, né? Ferro com ferro, aço com aço, isso vai acabar dando uma sobrecarga de força e isso aí vai acabar gerando atrasos dentro do seu relógio.